O assunto agora é saúde, porque nós vamos falar de pedra nos rins. Essa condição chega a cometer uma em cada 10 pessoas e pode ser evitada com alguns hábitos simples. O Manuel descobriu no fim do ano passado que estava com cálculos renais, popularmente conhecidos como pedra nos rins. O diagnóstico veio depois de uma dor bem intensa. Saí para jantar com a família e cheguei em casa, começou uma dor terrível. No primeiro momento você pensa que é uma intoxicação alimentar gerada por essa refeição. E num ciclo aí de curto prazo, eu entrei 3 vezes nos ambulatórios do plano de saúde, uma dor inacreditável, no bom sentido, se rolando no chão. Segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Urologia, casos de pedra nos rins aumentam 30% durante o verão, principalmente pela falta de hidratação. Os cálculos se formam dentro dos rins devido à alta concentração de cristais na urina. Fatores como muito sal ou proteínas nas refeições também contribuem. Pedra nos rins é um problema grande de saúde pública, até porque, se a gente for ver os números, até 10% da população vai ter um episódio de cálculo renal, geralmente acompanhado de cólica renal ao longo da sua vida. E desses pacientes que apresentam um episódio de cólica renal, cerca de 50% vão ter segundo ou terceiro episódio se não forem adequadamente conduzidos após esse primeiro episódio de cólica. A dor da cólica renal é uma das maiores dores que o ser humano pode enfrentar, semelhante à dor do parto normal e do infarto agudo do miocárdio. Realmente é uma dor bastante intensa, que geralmente vai levar o paciente ao pronto-socorro para receber a medicação analgésica. No caso do Manuel, foi preciso recorrer à cirurgia para a retirada dos cálculos. Porque já onde a pedra estava situada, ela não tinha como se expelir sozinha, nem através de muito líquido tal, ou de outros produtos qualquer, ou medicação. Então tivemos que fazer 3 procedimentos de anestesia geral. O primeiro, uma tentativa de tirar, e como não conseguiu para o local onde estava a pedra, se colocou um catéter para abrir o canal e tirar a dor, da pressão da dor. O segundo procedimento, efetivamente, para se eliminar a pedra. E um terceiro procedimento, então, para tirar o catéter. Foram 3 cirurgias gerais, basicamente. Até no passado não muito distante, as condutas médicas cirúrgicas para um paciente com cálculo renal se resumiam a grandes incisões abdominais para extrair, muitas vezes, cálculos pequenos. Hoje, quase 100% dos pacientes podem ser abordados por técnicas minimamente invasivas, através da endurologia, que utiliza o acesso através da uretra do paciente, muitas vezes sem realizar nenhum corte no organismo, quando muito, uma pequena punção na região lombar para cálculos muito grandes, mas a maioria dos pacientes pode sim ser abordada por essas técnicas que são extremamente efetivas, resolutivas e que geram uma recuperação pós-operatória muito rápida. Para evitar a formação de pedras nos rins, algumas dicas são essenciais em qualquer época do ano. Primeiramente, ter uma alimentação o mais saudável possível, evitando os embutidos, condimentados, que vão apresentar um alto teor de sódio. O sódio, que é componente do sal, ele é um dos maiores formadores de cálculo. Junto com isso, o excesso de proteínas também deve ser evitado, principalmente a carne vermelha. O consumo de líquido, principalmente a água, ele é fundamental para a prevenção do cálculo renal. Além disso, o paciente que conseguir ter um consumo frequente de frutas cítricas, laranja, limão, o melão é uma fruta que causa uma excelente prevenção para cálculos renais. Todas essas medidas em conjunto vão levar a uma menor chance de desenvolvimento de cálculos urinários. Foi um período muito difícil na minha vida. Isso foi período final de novembro, início de dezembro de 2021. E só quem passa, sabe o que é esse sentimento de uma dor insuportável. Por isso temos que cuidar, moçada, da alimentação e de muito líquido.